Bom dia, vamos retomar as nossas abordagens. Tal como prometido no vídeo anterior, vamos abordar agora o processo, a constituição do processo da globalização em torno do continente africano e suas relações com a literatura. Para isso, convém retornarmos ao mapa mundo, tornarmos a olhar para a situação dos vários continentes e repararmos que as margens orientais do continente americano e as margens ocidentais do continente africano estavam a uma grande distância uma da outra, tal como uma grande distância do restante dos continentes, o que implicava um isolamento das respectivas populações relativamente ao comércio marítimo globalizado. Se, no entanto, atentarmos no hemisfério direito, nós sabemos que aí havia toda uma série de redes comerciais e marítimas que iam pelo menos desde a China até o sul de Moçambique. Ficou famoso um mapa chinês do século XI, descoberto há poucos anos pela ciência ocidental, em que eram descritas todas as costas, justamente desde a China até ao sul de Moçambique, incluindo ilhas Indonésia, Madagascar, etc. Se repararmos um pouco à esquerda desse hemisfério, ali no centro-norte, temos um retângulo por onde havia uma circulação comercial marítima muito intensa também, e que vinha desde o Mar do Norte, Mar Báltico, Atlântico Norte, até ao Mediterrâneo. Mediterrâneo esse que fazia uma espécie de agrafo ligando as duas zonas de proto-globalização, digamos assim, tendo sido justamente o Mediterrâneo que se desenrolou pelas suas características geográficas e processos históricos subsequentes, que se desenrolou o fenómeno que poderíamos chamar de proto-globalização mais intensa a que assistimos nestes tempos recuados. Para além destas zonas, havia ainda, ali no Mar do Caribe, nas Antilhas, na América Central, uma série de intercurso entre ilhas e continente, no entanto, com uma fraca expressão comercial e de intercâmbios culturais. Passando agora para a principal condicionante geográfica destas proto-globalizações e depois do processo de globalização que se inicia na era moderna com a ocupação, digamos, das viagens marítimas através do Oceano Atlântico, nós temos que levar em conta, sobretudo, dois fenómenos fundamentais: as correntes marítimas e os ventos. Quanto às correntes marítimas, olhando para o Oceano Atlântico, nós vemos que se formam mais ou menos dois círculos, um a norte, com a corrente das Canárias, corrente fria das Canárias, que depois vira para o Caribe, e depois no Caribe se forma a corrente quente do Caribe, que vai se transformar na corrente do Golfo e vai chegar até a Inglaterra, Atlântico Norte, etc. A sul temos a corrente fria de Benguela, que vem do extremo sul do planeta e chega até o Golfo da Guiné, e ali no Golfo da Guiné se forma a corrente quente do Brasil, que vem correr toda a costa brasileira até o Uruguai e começo da Argentina. Isto veio a condicionar bastante as navegações dos portugueses e depois dos outros europeus que se foram aventurando pelo oceano então desconhecido. Para aproveitarem as correntes e, portanto, agilizarem as suas viagens, eles seguiam a corrente fria das Canárias, depois apanhavam a corrente quente do Brasil, o que facilitou até a chegada de Pedro Álvares Cabral, e depois, a partir do Brasil, deslocavam-se então para a África, sobretudo para Angola, aproveitando a subida da corrente fria de Benguela e ainda aproveitando a mesma, digamos, a mesma boleia
subiam até Cabo Verde e depois regressavam a Portugal em contracorrente. E é conhecida dos navegadores que vinham quer da Índia, quer da África, essa parte da viagem, que era a parte, digamos, mais parada, com as pessoas já cansadas de toda a viagem e justamente na parte final a viagem fazia-se a um ritmo muito mais lento e, portanto, desgastante. Quando nós vemos que o ensaísta angolano Mário António Fernandes de Oliveira fala, portanto, no triângulo luso-atlântico, não podemos atribuir a isso uma dívida, digamos assim, perante o lusotropicalismo. É demasiado redutor. Na verdade, Mário António apontava para uma realidade comercial e humana, comercial e cultural, e, portanto, por extensão literária, que se foi instalando através dos assentamentos populacionais, ou a partir dos assentamentos populacionais dos portugueses, numa fase inicial, sobretudo portugueses, e que se foi instalando seguindo as correntes marítimas, e que se foi sustentando sobre o percurso dessas correntes. Era, por exemplo, muito mais rápido uma viagem de Lisboa até ao Recife do que de Lisboa até Luanda. E era mais rápido fazer a viagem Lisboa-Recife ou Lisboa-Rio de Janeiro e depois Luanda do que fazer a viagem diretamente de Lisboa para Luanda. Recordo que estamos no tempo do barco à vela. Ora, por isso foram-se desenvolvendo interesses e redes comerciais que acabaram formando uma espécie de triângulo ali no Atlântico Sul, e sendo que na fase inicial isto é desenvolvido utilizando-se a língua portuguesa ou crioulos de base portuguesa, faz todo o sentido chamar a isso o triângulo luso-atlântico. Este triângulo luso-atlântico estava, digamos, contraposto àquele círculo, àquela extensa rede de comércios e trocas culturais e populacionais que vinha desde a China até ao sul de Moçambique. E por isso, quando Vasco da Gama chega à costa oriental africana, contrata um piloto que o leva até à Índia, porque todos aqueles mares eram já conhecidos e dominados por populações daquela zona, e a utilidade de um piloto fazia-se sentir sobretudo, porquê? Porque ele conhecia as correntes e marés, portanto os caminhos mais curtos e mais rápidos para os portugueses chegarem onde queriam. Passando agora ao regime de ventos, nós vemos que esse fenómeno dos ventos alísios acompanha, e dos ventos em geral, acompanha o desenho das correntes marítimas. Mas, sobretudo, os ventos alísios. Nós temos ventos alísios no Nordeste e ventos alísios do Sudeste, ambos vindo da direita para a esquerda, tal como a corrente fria das Canárias ou a corrente fria de Benguela. E depois temos ventos do Oeste, dirigindo-se em sentido contrário, sobretudo no Atlântico Sul, indo do Brasil para a África, Cabo da Boa Esperança e extremo sul do planeta. Quando Vasco da Gama faz a sua viagem, ele não sabia disto. Mas, logo a seguir, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, já, certamente, porque havia algum conhecimento destas correntes e deste regime de ventos. E, portanto, como já vimos, os portugueses vão aproveitando não só as correntes, mas também o vento, e constituindo o tal triângulo luso-atlântico, um triângulo de comércio marítimo, que arrasta consigo uma série de trocas culturais, que é a parte que nos interessa a nós. Quando Vasco da Gama vai até à Índia, ele só conhecia estes ventos. Os ventos que iam do sul do continente africano até mais ou menos o arquipélago de Cabo Verde, e depois daí para cima. Isso explica que a sua viagem tenha tido o percurso que teve e não o percurso que as viagens marítimas para a Índia passaram a ter a partir do momento em que se descobriu o Brasil e os portugueses começaram
a criar núcleos populacionais no Brasil e a colonizar o Brasil. Se olharmos para o mapa de 1502, nós vemos que já havia então, 2 anos depois de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, e já havia um conhecimento muito detalhado para a época, quer no continente africano, quer até de uma parte da costa da América do Sul e também do Caribe. Mas agora estamos centrados no continente africano e este mapa é realmente muito próximo da realidade. Apesar disso, quando chegamos a 1560, encontramos geralmente nos mapas de África um desenho muito mais tosco da costa africana. Porém, um desenho em que o interior do continente africano já vem mais preenchido, embora preenchido com muita imaginação, digamos assim. Quando passamos para o final do século XVI, 1560, 1580, nós vamos encontrar um mapa já bem mais ajustado à realidade, novamente, com uma descrição mais detalhada e certeira das populações junto à costa, das populações costeiras, aonde se iam instalando assentamentos em que se baseavam as redes comerciais que se estavam a globalizar, mas o conhecimento do interior, se por um lado era mais exato quanto a rios e lagos, estava ainda muito distante da realidade, mesmo no aspecto geográfico, já para não falar no aspecto político e antropológico, que, como facilmente vocês verão, era completamente imaginário, esse mapa. Ora, os assentamentos dos portugueses e posteriormente dos europeus vão-se fazendo junto à costa ocidental africana e junto à costa oriental brasileira. Nessa altura eles não penetram para o interior, o que justifica e explica que os mapas se venham tornando cada vez mais exatos no que diz respeito ao litoral e continuem muito lacunares ou imaginários no que diz respeito ao interior. Conforme os portugueses se vinham assentando, digamos assim, criando estes núcleos populacionais, alguns de curta duração, naqueles que duraram mais tempo, eles foram instalando seminários, colégios e por aí divulgando uma religião e uma cultura que viviam em torno de um livro sagrado. E que, portanto, era uma religião e uma cultura do livro e pelo livro. Portanto, estas redes comerciais começaram a constituir também redes culturais, redes de comunicação cultural, que ficavam apenas pelo litoral. Ao mesmo tempo, no interior, havia outras redes comerciais e culturais e outros deslocamentos populacionais que mantinham uma cultura, digamos, em paralelo, embora entre as duas culturas houvesse contactos, mas eram contactos ainda mínimos. Se passarmos para 1694, vemos que, mais uma vez, o retrato da costa africana se vai apurando ou depurando, mas o retrato do interior, embora cada vez mais preenchido, é ainda ou muito lacunar ou muito imaginário. Portanto, o conhecimento que estes povos do interior de África também tinham relativamente ao que se ia passando nas zonas costeiras era também muito lacunar, naturalmente, porque não havia correspondência entre os dois mundos, havia uma correspondência mínima. Se passarmos agora para o final do século XVIII, portanto, quando nós já temos dois autores, um angolano, outro que foi para Angola com 15 anos e lá passou a vida toda, publicando um livro. Outro autor angolano publicando um livro de teologia em Roma. Um autor português do Brasil publicando uma história de Angola. Portanto, temos já em Angola, por exemplo, e em Cabo Verde, uma comunidade de leitores e também já de produtores culturais. E Angola como motivo de produção cultural.
Mas o conhecimento do interior de África é ainda muito lacunar e imaginário, embora se vá tornando, a pouco e pouco, mais aproximado da realidade. Se passarmos agora para, tomando como exemplo para a nossa reflexão, o corredor importantíssimo nesta zona de África, que é o corredor dos Zambeze, através do qual circulavam mercadorias, pessoas, culturas e através do qual muitas vezes também circularam migrações, algumas delas sob a forma de invasões de territórios, mas etnias por outras, ou os reinos por outros, os grupos por outros. Esse corredor dos Zambeze era completamente inexistente, por exemplo, neste mapa de África. Era completamente inexistente. Ou seja, nessa extensa rede comercial e também por extensão cultural que ligava o leste de Angola a Climana, Moçambique, e passando pelo Zimbábue, pelo grande Zimbábue, ponto fundamental da civilização africana nessa zona, toda essa extensa rede comercial e cultural era desconhecida dos europeus e funcionava em completa autonomia face aos europeus. Por sua vez, também ela tinha um conhecimento rudimentar do que se passava, por exemplo, em Luanda, onde estava já constituída uma comunidade de leitores e uma comunidade de produtores de cultura, sobretudo em torno das instituições religiosas. Passando agora para 1831, quando nós já temos mais livros de autores angolanos ou publicados ou em vias de publicação sendo preparados, quando já tínhamos tido um angolano como deputado às Cortes Constituintes na sequência da Revolução Liberal Portuguesa de 1820 e que redigiram a Constituição de 1822, já tínhamos outro angolano bem inserido na Corte de Lisboeta, fazendo parte do que mais tarde veio a ser a Sociedade de Geografia, que poucos anos depois iria publicar um livro decisivo para o conhecimento de Angola e viria a ser também deputado por Angola em Lisboa, mas o conhecimento que os europeus mantinham do continente africano, no que diz respeito à zona costeira, estava cada vez mais apurado. No que diz respeito ao interior, continuava, embora melhorando, continuava melhorando muito pouco e cheio de lacunas. Passando agora para o mapa de Angola até Moçambique de 1877, portanto estamos a aproximar da Conferência de Berlim. Este mapa da Sociedade Belga de Geografia traz um conhecimento, enfim, relativamente realista do que seria a colónia de Angola, embora tivesse uma extensão que na realidade ela não tinha, no dia a dia ela não tinha, conhecimento rudimentar do que seria o Reino do Congo também, um conhecimento deslocado do que era o Império do Matanhavo e de onde se localizava o Katanga, algum conhecimento relativo de Moçambique, mas um desconhecimento total desse fator fundamental que era o corredor dos Zambeze. Se virmos agora na seta, nós temos ali a seta a incidir sobre um espaço completamente vazio. Se puxarmos agora outra informação, nós vamos ver que o mapa atual, nós vamos ver que justamente naquela zona vazia passava o rio Zambeze. Um pouco antes, em termos de distâncias africanas, justamente no Grande Zimbábue. Grande Zimbábue onde encontramos, como disse no vídeo anterior, construções em pedra que vamos também encontrar no Planalto Central de Angola. Portanto, toda esta circulação através do corredor do Zambeze é antiquíssima e manteve-se com continuidade até hoje, praticamente. Essa zona que está a branco, destacada
é a zona grosseiramente correspondente à pretensão portuguesa de um mapa cor-de-rosa, um mapa que os portugueses vão reivindicar depois na Conferência de Berlim, dizendo que ocupavam esse território, quando na verdade tinham apenas feito umas viagens por ali. Mas, portanto, tinham essa pretensão de ligar horizontalmente agora a Moçambique, mas os portugueses nesse tempo já conheciam o corredor do Zambeze e já sabiam da importância que tinha esse rio. Na verdade, o mapa cor-de-rosa não era mais do que a ocupação do corredor do Zambeze e territórios adjacentes, inclusive o Grande Zimbábue, onde ainda havia muito ouro. Como sabemos, a Inglaterra tinha a pretensão contrária, ou seja, enquanto Portugal pretendia essa ligação na horizontal e naquela zona da África, os ingleses queriam uma ligação na vertical, do Cairo até ao Cabo. Quase que a conseguiram, praticamente a conseguiram, com pequenos intervalos, dos quais o mais significativo é justamente a República Democrática do Congo, que o rei Leopoldo, belga, adquiriu para si, quando havia dúvidas no Parlamento da Bélgica sobre se o país devia avançar ou não com essa colonização. O rei Leopoldo avança sozinho. Perdão. O corredor do Zambeze, como vemos, mantém-se com a sua importância fundamental, mas fica atravessado. Ele nasce na República Democrática do Congo, passa por Angola, portanto, nasce numa colónia francófona, francógrafa, digamos assim, governada por um país francófono, passa por uma colónia governada por um país lusófono, atravessa as colónias de influência inglesa e depois entra novamente numa colónia de influência portuguesa. Esta foi a divisão que se chegou mais ou menos da célebre Conferência de Berlim. São as fronteiras criadas nessa época e que vão dividir a África a partir da Europa, independentemente da realidade antropológica, política e das correntes marítimas, como o corredor do Zambeze, e das correntes comerciais e culturais, como a do corredor do Zambeze, e que vão gerar um dos grandes dramas da África até hoje. Portanto, nós podemos aproveitar este mapa para refletir quer sobre a pretensão portuguesa no mapa cor-de-rosa, como já fizemos, quer sobre as migrações banto que se operavam neste território que era muito mal conhecido pelos europeus, como vimos pelo mapa belga ainda de 1877, quer para refletirmos sobre o corredor do Zambeze e o Grande Zimbábue, como um reino ao qual acediam pelo Oriente indianos e árabes, para além de comerciantes africanos mais próximos do litoral, e para onde acediam por via do corredor do Zambeze populações desde o leste de Angola até ao próprio Zimbábue. Entretanto, deram-se as independências, como sabemos, houve toda uma história pós-independência e hoje temos a África atravessada pelas mais diversas redes comerciais e culturais. Estas redes da globalização que se foram instalando apenas no litoral durante cerca de 300 anos, acabam, depois da independência, tornando-se muito mais extensas, penetrando muito mais através das redes locais, e a África acaba sendo também atravessada e sacudida por redes de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de medicamentos e tráfico humano também, infelizmente. Portanto, não podemos já hoje pensar em duas redes comerciais e culturais que funcionavam em paralelo, uma com línguas ágrafas e uma cultura gráfica simbólica, a outra com a religião e a cultura do livro e dos livros. A África de hoje é o produto desta sobreposição, mas também deste choque, deste contraste e desta inter-relação de interesses comerciais e de modos de comportamento que vão atrás deles, que constituem o quadro atual da globalização em África. Se fizermos agora um breve retorno ao passado,
os portugueses começaram por se instalar no arquipélago de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. A partir dali, eles iam tentando criar assentamentos no litoral, feitorias que serviam de base aos seus interesses comerciais no local. A maioria desses assentamentos foram de curta duração, portanto, tiveram uma consequência reduzida nas culturas locais e receberam também muito pouco dessas culturas locais, o que não aconteceu em Angola, desde Congo, depois Luanda, mais tarde Benguela. A presença portuguesa instalou-se e então criou-se aí uma espécie de pequenas ilhas culturais, no caso de Congo, controladas por um reino local, no caso de Luanda e Benguela, diretamente controladas pelos portugueses, pequenas ilhas culturais, digamos assim, em que o predominante era a cultura europeia, do livre e através do livro, mas num contacto comercial e cultural que se ia acentuando e intensificando lentamente, gradualmente, com toda a semiosfera da cultura africana daquela zona e apercebendo-se pouco e pouco das redes comerciais e culturais no interior de África, até chegar ao conhecimento dessa rede fundamental que era o corredor dos Zambeze.